Olá pessoal, vamos então a mais uma aula de Teoria das Comunicações 2, dar continuidade ao assunto transmissão de dados em banda passante. Bom, recapitulando, a gente tinha visto a transmissão de pulso em banda base, né? Vimos principalmente a modulação PAM, vimos que ela ocupa mais ou menos o canal passa-baixa, né? Normalmente eu tenho um canal passa-baixa. E a transmissão de pulso em banda base ela ocorre sempre na parte mais baixa do canal. Então, quando eu quero aproveitar melhor a largura de banda do canal, né? Então, o que eu faço? Eu faço transmissão em banda passante. Eu utilizo, então, uma portadora e modulo essa portadora com informações. E essa portadora, então, eu posso deslocar e ocupar outra região do espectro de frequência que o canal disponibiliza. E aí eu passo a ter, então, um canal de transmissão passa-banda, né? Onde eu vou ter uma banda de passagem que vai estar centrada na portadora modulada. E aí a gente viu que a modulação consiste em chavear amplitude, ou frequência, ou fase desta onda portadora. Também posso combinar, né? Amplitude, fase, né? Ou amplitude e frequência, ou duas dessas variáveis para transmitir a informação e modular a portadora. E a gente viu, né, que modular em amplitude significa que a onda portadora vai assumir amplitudes diferentes para os diversos símbolos que ela carrega, né? Informação que ela carrega. No caso da modulação em fase, né, eu tenho uma onda portadora, ela está a partir de um momento em uma fase, assim que o símbolo modifica, né, ou a informação se modifica, a fase também muda. E aí eu vou mudando a fase de acordo com a informação, mudando a fase da portadora de acordo com a informação que eu quero transmitir. E a modulação em frequência, como o próprio nome já diz, né, eu modifico a frequência conforme o tipo de informação que eu quero transmitir, conforme o símbolo que eu quero transmitir. Essas são as formas básicas, né, de sinalização binária, por exemplo, aqui, né, como eu estou falando, a informação se traduz em 0 e 1, né? Então essa é uma forma básica de sinalização binária da portadora. Então, aí vimos que a modulação ASK, os sinais possuem envoltória variável, né? E a modulação em frequência e fase são sinais que possuem envoltória constante. A questão é que, quando eu tenho envoltória variável, esses sinais eles são mais susceptíveis a problemas de não linearidade, né, que são comuns em alguns canais de rádio, de micro-ondas e de satélite. Né? Já os de envoltória constante, eles trazem uma certa imunidade a esses efeitos não lineares de amplitude. Por isso eles são preferidos para a transmissão em banda passante. Vimos também que a modulação ela pode ser coerente ou não coerente. Modulação coerente depende de um circuito para recuperar a informação de fase da portadora. Então eu preciso da informação de fase da portadora para identificar o símbolo. Então, neste caso, chama-se modulação coerente. Quando eu não preciso recuperar a fase da portadora, então essa modulação é uma modulação não coerente, né? Não preciso de coerência de fase com a portadora. As modulações elas podem ser multiníveis, né? Por exemplo, assim como a gente viu lá o PAM M, podia ser um PAM em banda base, com uns 2 símbolos apenas, né? Onde cada símbolo corresponde a um sinal binário, 0, 1, ou poderia ter um símbolo que carregasse mais de um bit. Por exemplo, com M igual a 4, eu tenho 2 bits por símbolo, né? Do mesmo modo, as modulações ASK, FSK e PSK também podem
ter símbolos que vão levar mais de um bit. Vai carregar informação com mais de um bit para modular a portadora. Então, por isso teremos lá a SKM, FSKM, PSKM, ou MASK, MFSK, MPSK, onde M é a quantidade de símbolos diferentes que representam, que aquela modulação pode representar, pode usar como representação. Bom, a eficiência espectral dessas modulações, né, elas dependem justamente da taxa de bit e da largura de banda que a modulação ocupa. Ok. A minha eficiência espectral será maior quanto maior a taxa de bits para uma mesma largura de banda ocupada. Então, o objetivo dessas modulações é justamente maximizar essa relação, né, da taxa de transmissão, que é bits por segundo, dividido pela largura de banda efetiva utilizada. Então, quanto maior a taxa de bits que eu conseguir para uma mesma largura de banda utilizada, maior vai ser a minha eficiência espectral. Um outro objetivo secundário da modulação é obter uma eficiência com relação ao dispêndio mínimo de potência média do sinal. Obviamente, hoje a gente utiliza aparelhos que são portáteis, na maioria das vezes, para a comunicação, e quanto maior o tempo de bateria, ou quanto maior a eficiência de potência do sinal transmitido, maior vai ser o tempo de bateria, de autonomia de bateria para esse tipo de aparelho. Assim, a gente tem que trabalhar com uma eficiência espectral e também com eficiência de potência. E mesmo reduzindo a potência, a gente tem que garantir que a relação entre a potência do sinal transmitido e a potência do ruído que o canal vai impor, né, seja grande, seja suficiente para que eu transmita a informação sem erros. Então veja, tratamos então de eficiência de largura de banda, e aí é claro que existe um limite superior, né, para essa eficiência de largura de banda, que é dada pelo teorema de Shannon, e esse teorema afirma que para uma probabilidade de erro pequena, a eficiência é limitada pelo ruído do canal e é dada por Rho máximo, né, que é a eficiência máxima, capacidade do canal dividido pela largura de banda ocupada pelo sinal. Ou seja, também pode ser traduzido como log 2 de 1 mais a relação sinal-ruído, onde o C aí é a capacidade do canal, né, em bits por segundo, o S e o N são dados em watts, e o S é a potência do sinal e o N é a potência do ruído. Para entender melhor sobre eficiência espectral ou eficiência de largura de banda, né, vocês podem dar uma olhada no exemplo lá do livro Rapaport, Comunicações Sem Fios, né, no exemplo 6.7. A gente viu que o modelo de transmissão em banda passante ele requer diversos blocos funcionais, né? Então eu tenho lá a mensagem, vou fazer a codificação do sinal para a transmissão e aí vou entrar no modulador. A partir do modulador eu entrego para o canal. Depois eu tenho um detector, né, que é o demodulador. Vou decodificar o sinal transmitido também e aí estimar qual foi a mensagem recebida. A mensagem que foi transmitida. Pela mensagem recebida, estimar qual foi a mensagem transmitida lá no transmissor. Bom, para facilitar facilitar bem,
Esses sinais, então, eles são representados, né? Nós temos lá, ó, o MI de T, que é a mensagem transmitida, o SI, que é o sinal codificado, o SI de T, que é o sinal que vai ser entregue ao canal. No receptor chega X de T, que é o sinal já distorcido pelo canal. Então eu vou passar pelo detector, obter uma mensagem X, né, decodificar essa mensagem e estimar a mensagem transmitida. Bom, para poder representar univocamente cada símbolo, a gente precisa então definir uma representação geométrica para esses sinais, de forma a identificar também a distância, né, geométrica entre os símbolos e poder assim determinar as probabilidades de erro na presença de algum ruído. Então, a representação geométrica dos sinais, ela tem por objetivo, né, obviamente, representar qualquer conjunto de m sinais de energia, SI de T, de duração T, que é o período do símbolo, né, como uma combinação linear de n funções de base ortonormais. φ1, φ2, φ3, φn de t. E, obviamente, com n menor do que n. Menor ou igual, né? Menor ou igual a n. Não há necessidade de ter funções ortonormais maior que o número de símbolos que eu estou tentando representar. Ou seja, os sinais de energia eles são utilizados para representar os bits ou símbolos. Então, são esses sinais SI de T, que vão representar os bits ou símbolos que a gente vai apresentá-los de forma geométrica. Então, dado que um conjunto de valores de sinais de energia, né, de cada um com duração de t segundos, a gente pode escrever que o SI de t é igual à somatória, né, do SIJ, que é um símbolo específico, vezes uma função ortonormal específica, φJ. De tal maneira que e isso representado para t entre o intervalo de símbolo, né, de 0 até o intervalo de símbolo. E I, obviamente, né, vai variar de 1 a n. Então eu posso representar m símbolos diferentes desta maneira. E os coeficientes, né, os coeficientes da expansão são definidos assim, ó, esses coeficientes SJ, que seriam a integral de 0 do período de símbolo do SI de t vezes o φ de t. Isso aqui, na verdade, né, é o correlator, né? Estou passando pelo correlator para achar o símbolo específico que representa o meu conjunto binário, meu conjunto de bits, né? O meu símbolo que representa o meu conjunto de bits. Isso para I variando de 1 a m, J variando de 1 a n, né? Tendo n funções ortonormais. Bom, cada função ortonormal, né? φ1, φ2, φ3, né? Se eu fizer a integral no período de símbolo dessas funções, de duas dessas funções, né? Eu vou ter um ΔI, J, de tal maneira que esse ΔJ ele é 1 se I for igual a J, e 0 se I for diferente de J. Isso é, na verdade, a definição de ortonormalidade entre as funções. Né? Bom, assim, os sinais podem ser gerados a partir dos coeficientes de SI e de T. Então, o SI, né, vai ter lá minha sequência de símbolos, meu conjunto de símbolos, né, SI1, SI2 e assim sucessivamente, até SN, com I variando de 1 a M, que é o número de símbolos que eu possuo.
Bom, a partir daí, cada símbolo ele vai ser multiplicado por uma função ortonormal, cada símbolo desse, por uma função ortonormal. Esses símbolos, então, vão ser gerados, somados e transmitidos, formando o sinal SI de T. No receptor, né, para eu obter novamente os coeficientes, no receptor tem que obter os coeficientes para poder receber os símbolos. O que acontece? Esse sinal SI de T chega, eu faço então a multiplicação pelas funções ortonormais, né, o sinal multiplica por cada uma das funções ortonormais. Quando eu integro no período de símbolo, esse SI de T, ele para um daqueles símbolos lá, ele é multiplicado pela φ J de T. Então, quando a φ J é multiplicado por uma dessas, vai ser uma dessas φs da multiplicação. Quando eu integro no período de símbolo, aquela que for igual vai dar 1. E então eu vou ter o meu SIJ. Se o J for diferente de I, né, se é a minha função, para todas as outras, eu vou ter integral no período de símbolo, né, de 0 a t, igual a 0, né, porque devido à ortonormalidade entre as funções base. E aí eu consigo obter aqui apenas um desses símbolos com o valor máximo, né? Um desses símbolos aqui com o valor máximo. Então, recapitulando. Aqui, se eu tenho que transmitir um dos símbolos, né? Então eu vou fazer o quê? Vou colocar um desses símbolos e o resto tudo zerado, né? Vou multiplicar pelas funções bases. A única função que vai sair aqui no SI de T vai ser o símbolo que eu desejo multiplicado pela função base. O restante vai dar 0. Quando eu chego no receptor, eu passo SI multiplicando por cada uma das funções. Quando eu integrar essa multiplicação, ele vai dar 1 apenas naquele símbolo que foi transmitido. No restante eu vou ter 0, né? A função 0. Então, esse usuário 1, por exemplo, esse usuário 1 vai ser multiplicado pela φ1. Quando chegar aqui, somente vai ter o sinal do usuário 1 aqui. Todos os outros vão ser jogados para 0. E assim para todos os outros. Vamos ver um exemplo de sinal ortonormal. Então, digamos que a gente tem, então, um bit, e aí tem um período de bit representado, então, por esse filtro de transmissão, né, P de T, e o outro bit representado pelo Q de T. Então, a gente pode transportar, por exemplo, o P de T, a função ortonormal, como seno de n ômega t, por exemplo. Né? Então, no período de símbolo. E o outro como seno de m ômega t no outro período de símbolo. Repare, então, que essas duas funções senoides, elas seriam ortonormais. E eu consigo representar. Então, tanto com pulsos retangulares, né, eu tenho duas funções ortonormais, P e Q, como funções usando senoide, também posso ter duas funções ortonormais, também representando o símbolo. Num PAM quaternário, por exemplo, os meus símbolos S1 de T, né, o S1 de T, vai ser identificado por uma variação de amplitude. Por exemplo, eu tenho S1 igual a menos 3, S2 igual a menos 1, S3 igual a 1 e S4 igual a mais 3. Se eu estou representando pelo código Gray, né, cada símbolo desse equivale a um conjunto de 2 bits, né, PAM quaternário, 2 bits, na seguinte ordem, né, correspondente à amplitude, 00, 01, 10. Bom, nesse caso, são necessários 4 sinais diferentes para a representação dos símbolos. Para a representação vetorial, é necessário definir primeiro as funções básicas.
No caso do PAM quaternário, eu preciso de uma única função base. Basta uma para eu gerar os 4 sinais daquela tabela. Então, se considerarmos os sinais como sendo um pulso de Nyquist, né, uma função base seria o pulso unitário de Nyquist. Consequentemente, a representação vetorial consiste em 4 vetores de sinal localizados sobre o eixo da função base, né, e aí temos então o M igual a 4 sinais e N igual a uma única função base. Então, pulso de Nyquist representado com amplitudes diferentes. Ó, 4, com o S1 igual a menos 3, o S2 igual a menos 1, o S3 igual a 1, o S4 igual a 3. Então, o F1 seria o pulso de Nyquist e cada pulso de Nyquist com amplitude diferente. Um outro exemplo seria a representação geométrica dessas 4 funções, desses 4 símbolos, né? Então, tem 4 símbolos aqui, S1 de T, S2 de T, S3 de T e S4 de T. Bom, para eu representar aqui, eu teria que definir algumas funções básicas. Quantas funções básicas seriam necessárias para representar, então, esses 4 sinais? Bom, aqui consegui identificar 2 funções básicas que podem representar perfeitamente esses sinais, né? Essas funções, então, são ortogonais, significa que elas estão em eixos ortogonais. Uma, então, está no eixo das abscissas, que é o φ1 de t, e a outra está no eixo das ordenadas, que é o φ2 de t. Repare, então, que para construir o símbolo S1 de t, eu combino, né, combino aqui, ó, o meu símbolo S1, então, vai ficar igual como sendo 1 S1 de t, φ1 de t, né? φ1 de t menos meio φ2 de t, né? Então, lembre-se, φ1 de t está na abscissa, φ2 de t está na ordenada. Para eu construir o símbolo S1 de t, basta eu tomar um valor S1, né, o sinal S1 de t, basta eu tomar o valor do símbolo S1 como um par ordenado representado por 1 e 0,5, menos 0,5. Então, eu tenho, nesse par ordenado, 1 vezes φ1 de t, menos 0,5 vezes φ2 de t. Então, considerando isso, como φ1 está adiantado no tempo em relação a φ2, né, e eles são ortogonais, porque se eu fizer a integral de φ1 e φ2, isso aqui dá 0. Então, eles são ortogonais. Bom, 1 φ1 vai me dar justamente essa parte do pulso do símbolo. E menos meio φ2 vai dar exatamente essa parte do símbolo. No caso do símbolo S2, eu tenho S2 de t, eu uso o S2, o símbolo S2, que me dá aqui, ó, menos meio φ1 de t, então está aqui, ó, menos meio φ1 de t, φ1 de t, com 1 φ2 de t. Então, mais 1 φ2 de t. Está aqui o 1, uma vez φ2 de t. Isso está representando, então, o segundo símbolo. O terceiro sinal seria S3 de t. Ele pode ser representado apenas como menos φ2, né? Então, está aqui, ó, menos φ2 de t. Menos φ2 de t. Menos 1 vezes φ2 de t. Esse aqui eu posso representar como meio φ1 mais 1 φ2. Então, aqui, ó, meio φ1 mais 1 φ2. Então, reparem que para eu definir esses 4 símbolos, esses 4 sinais, né, que representam os 4 símbolos, eu precisei, então, de 2 funções ortonormais para transformar os 4 símbolos entre eles. Ó, os 4 símbolos seriam, então, né,
seriam então S1 igual a 1, menos meio, S2 igual a S2, então igual a menos meio e 1, né? S3 igual a a 0, né? 0 φ1 e menos 1 φ2. E S4 igual a meio φ1 e 1 φ2. Teria, então, os 4 símbolos definidos dessa maneira. Bom, passando agora para o chaveamento PSK, né, chaveamento em fase, dando continuidade, esse chaveamento em fase é chamado de chaveamento coerente, em fase coerente, né, porque eu preciso da fase da portadora para identificar o símbolo. Então, por isso, como eu preciso da fase da portadora para identificar o símbolo, esse tipo de chaveamento é chamado chaveamento de fase coerente. Bom, esse chaveamento ele pode trabalhar levando com uma modulação que trabalha com dois valores de símbolos diferentes, que é o BPSK, um para o 0, um para o 1, ou seja, cada símbolo leva apenas um bit, e aí vamos estudar esse chaveamento chamado BPSK, né? Quer dizer, é binário Phase Shift Key, né? Então é um chaveamento por deslocamento de fase binário. Então vamos ver como é que é o diagrama de constelação, né? Como é que é feita o diagrama de bloco para transmissão e para recepção desse tipo de sinal, qual a probabilidade de erro, né, que esse sinal tem e qual é a sua eficiência espectral. Após ver isso, vamos ver ainda outros chaveamentos de fase, que é o QPSK, PSK em quadratura, o OQPSK, que é o QPSK com offset, o QPSK com rotação de π/4 e vamos generalizar para o MPSK, onde M pode ser qualquer valor da quantidade de símbolos aí, que normalmente é a potência de 2, né? Bom, o modulador PSK genérico, então, ele produz um sinal transmitido, SI de T, né? Igual a um P de T, vezes um RI cosseno de ômega T mais um θi. Ômega T mais um θi. Né? θi vai representar, então, uma fase. Então, o que vai variar aqui é a fase. P de T, na verdade, vai ser um pulso em banda base, que pode ser no formato retangular, pode ser um pulso de Nyquist, um cosseno elevado, um pulso gaussiano, né? Depende de como eu vou fazer o formato aqui. E I é o símbolo a ser transmitido, né? De tal modo que RI vai ser um valor constante, né? Que seria a amplitude inicial, seria a amplitude do pulso, né? Multiplicado, daria uma amplitude para o pulso. E aqui a variação θi, que vai me indicar qual é o símbolo aí. Então, essa seria a função ortonormal. Então, dessa maneira, θi sendo igual a 0, vai transmitir um sinal binário, θ2 igual a π, o outro sinal binário. De tal maneira que a gente tem, então, as duas funções no tempo, S1 de t e S2 de t, igual a, né, seno de 0, né? Seno ou cosseno, sei lá, né? Tanto faz, aí depende da posição de fase aqui. E menos seno de 0, menos cosseno. O que importa, então, é que elas estão defasadas de 180 graus. De tal maneira que os símbolos, o mapeamento,
O mapeamento desse sinal, né? Utilizando, então, uma única função, que seria o cosseno ou o seno, é uma única função, né? Ou o cosseno ou o seno, ela estaria espaçada de 180 graus, né? A diferença, então, eu tenho, na verdade, um símbolo no S1 e um símbolo S2 defasado de 180 graus na função φ1. E aí o que difere, como eles estão defasados a 180 graus, eu tenho aqui o valor de energia dele, né, raiz de EB, né, como distância, 2 vezes raiz de EB como distância entre os pontos da constelação. Bom, o transmissor BPSK, né, como é que ele é feito? Eu tenho a sequência binária. Essa sequência binária ela vai ser codificada lá numa sequência, num pulso em banda base. No caso aqui, por exemplo, pode ser polar, não retorno a zero, né? Um exemplo. Então, o binário está lá, polar, não retorno a zero. E, uma vez codificado pelo pulso quadrado, então eu vou multiplicar pela função φ de t, que no caso aqui vai ser a função cosseno. Então, raiz de 2TB cosseno de 2πfct, né, vai ser a minha função base, na qual eu vou multiplicar o pulso retangular. Aí o produto disso aqui é o modulador, e eu tenho então o meu sinal S de T na saída aqui do meu modulador binário. Na recepção, vai chegar então, depois de passar pelo canal, o S de T vai se transformar no meu X de T, né? Uma vez colocando, o canal vai interpor ruído, distorções, então eu vou chegar aqui não com S de T, mas com o X de T, algo distorcido. Bom, esse X de T, ele então vai ser, como ele é a soma do sinal S de T mais um ruído, né, quando eu faço a multiplicação pela função base, né, a parte correlacionada é a parte S de T. Né, vai estar correlacionada com φ de T. Já a parte do ruído, da distorção, ela vai estar descorrelacionada de φ de T. Né, de tal maneira que quando eu integro no período de bit, né, eu vou ter então o meu x1 de 1, e eu vou ser capaz de, a partir de um algoritmo de decisão, né, definindo um threshold, definir se o bit que chegou é o bit 0 ou o bit 1. Então, a função base, então, ela é utilizada tanto no transmissor quanto no receptor. Por isso que é chamado, então, detecção coerente. Bom, qual seria então a probabilidade de erro de uma transmissão BPSK? Né? BPSK então leva 2 símbolos apenas, né? 2 símbolos, um que representa o 0 ou um que representa o 1. Bom, a probabilidade de erro é a mesma do modulador PAM, já que as distâncias entre os símbolos podem ser dadas da mesma maneira que é o cálculo da função PAM, né? PAM eu também tinha, então, PAM binário, né? Eu tinha, então, o valor de raiz de EB como distância, 2 raiz de EB como distância entre os pontos da constelação. Aqui, igualmente, no BPSK. De tal maneira, então, que a probabilidade de erro de bit é igual a 1 meio da função de erro complementar de raiz de EB sobre N0. E nesse caso, então, a probabilidade de erro, ou a BER, né, ou a probabilidade de erro, são iguais. Né? A probabilidade de erro de bit é igual a essa probabilidade de erro de símbolo aqui. Quando se trata, então, do chaveamento quadratura, né, eu vou ter, então, agora, 4 símbolos diferentes. E eu vou ter, então, 4 fases diferentes para transportar o sinal. A fase da portadora, ela vai assumir agora um entre 4 valores igualmente espaçados na constelação, tais como
2π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Aí o sinal a ser transmitido vai ficar como o STI, o SI de t, vai ficar igual a raiz de 2S, 2 energia de símbolos, sobre t, né, cosseno de 2π FCT, né, a função da frequência da portadora, FCT, mais 2 vezes I menos 1 vezes π sobre 4, justamente porque variando o símbolo que eu vou transmitir, né, de acordo com o I, eu vou ter lá a fase π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 ou 7π sobre 4. Então o que vai variar é a fase. Então esse vai ser o sinal a ser transmitido, né, com o I variando de 1 a 4. E é a energia desse sinal transmitido por símbolo, e onde T é a duração do símbolo. Bom, no diagrama de espaço do sinal, né, usamos uma identidade trigonométrica para poder reescrever essa função, essa equação, né, o sinal transmitido, como uma multiplicação entre o SI e a função φ j de t. Né? Então, podemos escrever essa expressão, raiz de 2E sobre t, cosseno de 2π FCT, mais 2i menos 1 π sobre 4, da seguinte maneira, né? Podemos trabalhar, então, com raiz de 2E sobre t, cosseno de 2i menos 1 π sobre 4, vezes o cosseno de 2π FCT menos, né, a raiz de 2E sobre t, seno de 2i menos 1 π sobre 4, vezes o seno de 2π FT. Por que eu posso escrever isso aqui? Sim, eu tenho cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B é o quê? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Identidade trigonométrica. Aí, neste caso, eu tenho duas funções base ortonormais. Cosseno de 2π FT é ortonormal a seno de 2π FT. E esse restante aqui passa a ser o símbolo, então. De tal maneira, então, que eu tenho o φ1 igual a 2 sobre raiz de TB, cosseno de 2π FCT, e raiz de E, cosseno de 2i menos 1 π sobre 4. É um símbolo na fase, ou seja, na verdade, é a amplitude do símbolo na fase, e raiz de E, seno de 2i menos 1 π sobre 4, é a amplitude do símbolo na quadratura. Né? Ou seja, aqui, a amplitude do símbolo na abscissa e o outro a amplitude do símbolo na ordenada. Né? Então, eu tenho SI igual a raiz, né, de E cosseno de 2i menos 1 π sobre 4, e o outro menos E, seno de 2i menos 1 π sobre 4, com I variando de 1 até 4. Então, aqui eu consigo manipular os valores de I para obter a representação, né, em amplitude em quadratura dos 4 símbolos, né? De tal maneira, então, que o SI de t vai ser igual à minha somatória do SIJ vezes o φJ de t. As funções de base vão formar um par de portadoras em quadratura. Né? Uma é cosseno, a outra é seno. Como seno está em quadratura com cosseno. E, então, o QPSK pode ser visto como dois sistemas BPSK. Um sendo transmitido em fase e o outro sendo transmitido em quadratura. Né? O diagrama, então, de constelação, ele vai aparecer 4 pontos, então, na constelação, né? Onde eu tenho aqui o símbolo 1, 0, né? Como cosseno, raiz de cosseno, já sobre 2 cosseno de
como cosseno de π sobre 4, né? Π sobre 4, que é o i igual a 0, né? 2 vezes 0, 0 mais 1, né? Então dá π sobre 4, então eu tenho aqui π sobre 4, em 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Então os 4 símbolos aí. Apresentando então um diagrama de constelação, onde eu tenho φ1 em fase, que representa o cosseno de 2πfc, t, e o φ2 em quadratura, onde representa o seno, representado pelo seno de 2πfct, né? Função em quadratura. Bom, quando a gente analisa então o chaveamento quadrifásico, né, a gente vai então, o input, né, cada símbolo é representado então por 2 bits. Um que vai ser transmitido pela pseudoportadora cosseno e o outro pela pseudoportadora seno, né, então em quadratura. E aí cada par de bits é transmitido durante um símbolo. De tal maneira então que nesse caso aqui eu tenho a função cosseno para 0, né? Então SI1 vezes φ1 vai dar um cosseno, menos cosseno, porque 0 é menos, né? 0 é menos raiz de E, cosseno de 2i menos 1, 2i menos 1 seno de vezes π sobre 4, né? E aí eu tenho aqui o menos cosseno. Para 1, eu vou ter então o seno, né, o seno de... Então isso aqui representa a minha SI2 vezes φ2, né, que é a parte... Então soma-se as duas e eu vou ter então um sinal correspondente à soma dos 2 sinais em fase em quadratura, um seno e um cosseno. Repare então que quando em algumas variações eu vou ter então a transição desses símbolos, né? Dependendo do sinal que eu vou transmitir, eu vou ter uma transição desses símbolos. Ó. Se eu estou transmitindo 0, 0 e passo a transmitir 1, 0, então eu tenho uma transição dessa posição para essa. Se eu tenho, por exemplo, estou transmitindo 0, 1 e passo para 1, 0, então eu vou ter uma transição deste para este. Repare que essa transição aqui, ela é uma transição de apenas 90 graus, enquanto essa transição é uma transição de 180 graus. Bom, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma transição de fase para, né, de aproximadamente 180 graus. 0,1 para 1,0, né? 180 graus. Isso me dá uma mudança, veja bem, como eu tinha falado anteriormente, os chaveamentos de fase e de frequência, eles tinham a característica de ser com envoltória constante, né? Com envoltória constante, ao contrário dos chaveamentos em amplitude. Entretanto, nesse ponto aqui, né, em algumas situações, dependendo dessa transição, se ela for de 180 graus, eu posso ter uma mudança na envoltória do sinal, mudando um pouco, deixando de ser totalmente constante. Então, a probabilidade de erro, a partir do diagrama de espaço, né, nós vamos considerar que a mensagem μ corresponde a um 0, e ela pode ser o sinal mais próximo de um 0, né? São os símbolos M2 e M4, que são 0, 0 e 1, 0, né? Aqui, ó. Então, esse sinal mais próximo de 0, 1, né? Então, vamos lá.
Sinal mais próximo de 1, 0. Então está aqui 1, 0, esse símbolo aqui. Sinal mais próximo dele é 0, 0, 1. Né? 0, 0 e 1. E distam, né, a distância, vai ser exatamente raiz de 2 é. Energia de símbolo. Bom, obviamente, quando se trata de probabilidade de erro, uma distância que seria, por exemplo, menor do que essa aqui, né? Quando eu vou jogar no erro complementar, vai dar um valor de erro com precisão muito... precisão não, com valores muito menores, né, do que para uma distância como essa aqui, né? Então, na verdade, eu quero dizer, a probabilidade de eu tendo transmitido um 0, eu passar para esse elemento 0, 0, ou passar para um 1, né, probabilidade de erro, ela é muito maior, né, do que eu passar, né, eu tendo transmitido um 0, receber 0, 1. Né? A distância dos símbolos são muito maiores, né? Entre esses dois símbolos, são muito maiores. De tal maneira que, ao calcular a probabilidade de erro, eu posso desprezar, né, a distância, o erro devido ao ponto 3, que é o sinal, o símbolo 0, 1. E aí eu calculo apenas para a distância entre os símbolos mais próximos. De tal maneira, então, que a probabilidade de erro para um determinado MI, né, de um determinado MI, seria menor ou igual a 1/2 da somatória, né, para K variando de 1 até 4, é claro, obviamente, com K diferente de I, né, do erro complementar daquela distância entre os pontos sobre 2 raiz de N0. Né, e calcularia a probabilidade de cada uma da distância. Bom, então eu vou calcular só com relação à distância 1, 2 e 1, 4. Vou desprezar a distância 3, porque a distância 3 é muito pequena, é muito grande em relação a isso aqui, vai me dar um erro complementar muito pequeno. Né? Então eu posso desprezar. De tal maneira que a probabilidade de erro, então, fica só igual a 1/2 do erro complementar de D1 sobre 2 raiz de N0, D1, 2, mais o erro complementar de D1, 4 sobre 2 raiz de N0. Que me dá, então, uma probabilidade de erro que seria a função complementar de raiz de E sobre 2N0. Né? Bom, isso aqui, a probabilidade de erro do símbolo, né? Probabilidade de erro do símbolo. Como um símbolo carrega 2 bits, né? O símbolo carrega 2 bits, nós temos que ver como é que isso vai funcionar. Bom, os símbolos, eles são circularmente simétricos em relação à origem, né? Então, a probabilidade média de erro de símbolo vai ficar exato igual à probabilidade de eu transmitir o símbolo I vezes a probabilidade do erro do símbolo I. Então, eu tenho a probabilidade de erro médio igual erro complementar de raiz de E sobre 2N0. Se eu somar, né, 1 até 4. Agora, observe que o fato de que a energia transmitida do símbolo é E, ela é 2 vezes a energia de bit, né? Então, eu vou substituir o E, que é a energia de símbolo, pela energia de bit. Então, 2 energia de bit. Esse 2, então, vai cortar com 2, vai ficar o erro complementar da raiz de EB sobre N0, onde EB agora é a energia do bit, não mais do símbolo. Bom, como a probabilidade de erro de símbolo, usando a codificação Gray, eu estou levando 2 bits, e errando o símbolo eu só vou errar 1 bit, né? Mesmo que eu erre o símbolo, eu só vou errar 1 bit, porque os símbolos adjacentes, eu tenho pelo menos 1 bit comum, né?
Então, se eu errar o símbolo, eu erro só um bit. Isso implica que o erro apenas, né? Aí a taxa de erro de bit vai ficar a metade da taxa de erro de símbolo, né? Metade da taxa de erro de símbolo. Então, é 1 sobre 2. Erro complementar de raiz de E sobre 2n0 ou raiz de EB sobre n0. Como seria, então, o transmissor QPSK? Tenho novamente a sequência binária, vou usar um codificador para um pulso quadrado qualquer, ou um pulso Nyquist, né? Aí depende como eu vou usar aqui, mas vou primeiro fazer a polarização lá, usar uma codificação de linha qualquer, e usar. Aí eu vou ter que fazer o quê? A demultiplexação dos bits. Aqui eu vou chegar com a sequência binária, mas eu vou pegar a sequência de bits que vai chegando, eu vou ter sempre que colocar um para a parte em fase e o seguinte para a fase em quadratura. Então, a cada 2 bits que chega, eu vou transmitir usando a função f1 de t, cosseno de 2πfc, né? E o outro eu vou usar a função f2 de t, sendo de tal maneira, então, que eu vou somar aqui as duas e ter o meu sinal QPSK. Por isso que a gente diz que é como se fosse 2 BPSK, né, tomados em quadratura. Então, um sistema BPSK aqui, um outro sistema BPSK aqui. Então, cada 2 bits que chegam, um eu transmito pelo BPSK em fase, outro eu transmito pelo BPSK em quadratura, né? E aí somos 2 e obtemos o sinal. Então veja que esse transmissor QPSK funciona como 2 transmissores BPSK em paralelo. Na verdade, em paralelo, mas com funções em quadratura. O receptor, né, vai chegar o sinal, eu vou pegar o mesmo sinal e multiplicar pelas duas funções base, né? Pelas duas funções base. O sinal transmitido, né, o bit que foi transmitido pela função f1, vai aparecer na hora que eu integrar aqui no tempo de símbolo, porque a parte do bit, o bit que foi transmitido pela função f2, quando eu integrar aqui, ela multiplicada por f1, ela vai para 0, né? E o mesmo acontece lá de cá. Aqui, depois da integração, só vai sair o bit que foi transmitido a partir da função f2, multiplicado pela função f2, que é correlacionada com essa f2 aqui. Né? De tal maneira que, então, eu vou tomar um threshold para decidir qual vai ser o bit que veio aqui que veio da função do transmissor em fase e aqui do transmissor em quadratura. E aí faço a multiplexação, jogo primeiro o que vem em fase, depois o que vem em quadratura. É óbvio, na mesma ordem que eu fiz aqui, né? Se eu peguei o primeiro, joguei para transmissão em fase, e o segundo para quadratura, aqui o que chega da fase eu jogo primeiro, e na quadratura eu jogo depois. E aí as duas sequências binárias de saída em fase e quadratura são combinadas para produzir a sequência binária original que foi transmitida. Então esse chaveamento quadrifase vai ter um espectro de potência específico, né? A função de modelagem do símbolo fica lá g de t igual a raiz de E sobre t ou zero. E nesse caso eu tenho raiz de 2EB, né? No tempo de símbolo, né? Isso vale tanto para componente em fase quanto para componente em quadratura. E a densidade espectral, então, né, como são pulsos quadrados, né, vai ser uma sinc, né? Então tá lá. A densidade espectral de potência de cada componente fica assim, né? Componente fase ou quadratura. Considerando as componentes individuais e estatisticamente independentes, né, com PSD igual, né, aí eu tenho essa situação, né? A densidade espectral do símbolo
fica igual a 2 vezes 2 é B, assim que é o quadrado, 2t, né, período de bit. Substituir onde estava t, substituir por 2tb, né? E onde estava eu substituí por 2EB, né? Bom, esse chaveamento, como eu mostrei para vocês, ele tem algumas desvantagens em relação, devido à sua descontinuidade lá na parte, na envoltória, né? Descontinuidade que eu digo, uma mudança na envoltória. A envoltória passa a não ser constante. Lembra que eu falei que sinais com envoltória constante são mais imunes ao problema de não linearidade dos canais, né? Então a fase da portadora ela vai se modificar em 90 ou 180 graus, né? Na passagem de um símbolo para o outro. Aí, por isso que essa envoltória ela é chamada idealmente constante. Ela não é realmente constante, ela é idealmente constante apenas, né? Ou seja, o deslocamento de fase de 180 graus pode fazer com que a envoltória cruze pelo zero, modificando a amplitude da portadora naquela região e provocando um erro de detecção. Isso pode acontecer. Ou seja, e amplificadores não lineares acabam propagando esse efeito em frequência com o surgimento de lóbulos laterais, né, causando depois interferência intersimbólica, interferência interkelvin também, né? Se for dependendo do tipo de... Então, essa é a principal desvantagem, né? Essas descontinuidades que vão acontecer quando eu tenho uma mudança, né? Uma mudança específica lá de 180 graus, como é o caso aqui, ó, de 0,1 para 1,0, né? Mudou os 2 bits. Quando muda os 2 bits, né? A inversão é de 180 graus. Bom, tem um exercício lá, de modulação PSK, nos Reikis e no Rapaport, né? Então vocês deem uma olhada, façam os exercícios. E a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente trata da parte de construção desses sinais, que é BPSK e QPSK, no MATLAB ou LabVIEW. Até a nossa próxima aula.